paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, com muita alegria em meu coração, a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Antes de adentrarmos a palavra do Senhor, através da lição de número 11, cuja temática, as consequências do pecado de Davi. A palavra pecado no grego é hamartia, que significa erro, ofensa e pecado. Como verbo, podemos dizer que significa errar o alvo. Muito bem. Ou ainda, pecar, errar, ofender. Equivale à palavra hebraica het, que significa pecado, delito, transgressão, falta. Estaremos então orando ao Senhor nosso Deus. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida, Senhor Jesus Cristo, que Te nos concede nesse dia. Pedimos uma bênção especial sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles, Pai eterno, que estão nos acompanhando, Senhor, durante este vídeo, no YouTube e outras redes sociais. Pai querido, que Te possa nos abençoar de uma forma sublime, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Tu possa salvar, Senhor, os nossos familiares, vizinhos e conhecidos. Pai querido, tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, Tu sabes, Senhor, o que o Teu filho, a Tua filha necessita nesse momento. Manifesta a cura, o milagre, a bênção e a vitória sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, sobre a face da terra. E abençoa o Teu povo Israel também para a glória do Teu nome. Senhor, peleja por nós contra aqueles que contra nós pelejam. Em nome de Jesus Cristo, neste nome de poder, nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, nós estaremos fazendo a leitura do texto áureo, que diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso de número 10. Verdade prática. Verdade prática. O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. A leitura bíblica em classe está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1 a 15, quando a narrativa ali está presente, quando Natã, enviado por Deus para corrigir Davi do pecado que havia cometido. Foi para denunciar o que ele havia cometido e as consequências que eventualmente ocorreria. A correção de Natã sobre Davi e as consequências do seu pecado. Objetivo geral: esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Introdução. Durante esta lição, estaremos estudando sobre o pecado de Davi. Na lição anterior, nós estudamos como aconteceu o pecado de Davi. E na lição de hoje, de número 11,
nós vamos estudar as consequências do pecado que Davi cometeu. E é muito importante, irmãos, nós entendermos que devemos vigiar e orar para não cairdes em tentação, ou seja, não pecar. Essas foram as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, um alerta para cada um de nós, porque as consequências do pecado são nefastas, são inextinguíveis, deixa dores, ocasiona ruínas na vida de muitas pessoas. Às vezes, uma pessoa que comete um pecado, ele causa dano a muitas outras pessoas. E muitas vezes, até a própria morte física de muitas pessoas. Então, as consequências do pecado são terríveis. E por mais simples que seja, traz alguma consequência grave na vida das pessoas. Oremos, vigiemos e oremos para que possamos servir ao Senhor sem mácula para a glória do nome do Senhor. Tópico de número 1. O conceito de pecado no Antigo e Novo Testamento. Primeiro item. No Antigo Testamento, através de diversos acontecimentos e fatos bíblicos, nós temos vários conceitos do sentido ou do significado de pecado. Mas, como regra geral, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento trata-se da desobediência à palavra de Deus, a transgressão da palavra de Deus. Temos, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, aonde está presente ali o decálogo, e qualquer que violasse o decálogo estava cometendo pecado. É um exemplo clássico do Antigo Testamento que nós podemos deixar aqui em relevo. No Novo Testamento, nós encontramos também diversas situações. Jesus Cristo, ele citou que no Novo Testamento, Jesus, ele ainda apresentou certas situações que bastava o ser humano sentir em seu coração de cometer um pecado, e Jesus disse: aquele que isto fizer, cometeu pecado. Nós encontramos em Mateus capítulo 5, verso 21, que diz, verso 21 e 22, diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Verso 22, olha só o que acontece agora. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Perceba bem que basta sentir no seu coração de cometer algo, de alimentar aquele furor em seu coração, é suficiente para você receber o juízo e ser conceituado como um pecador. Olha só o verso de número 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração
cometeu adultério com ela. Então, os irmãos percebam bem que no Novo Testamento a tonalidade do pecado, ou o conceito de pecado, foi mais profundo ainda. Então isso nos desperta para que nós vivamos em espírito e andemos em espírito. Amém? Nós vamos para o tópico de número 2, a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Uma consciência morta. Tudo leva a crer que Davi, pelo menos no princípio, não tinha a intenção de revelar aquilo que havia cometido. É possível que algumas pessoas já tivessem até observado a conduta de Davi. Seja os servos do palácio, seja até mesmo Joabe, o general de Davi, ou outras pessoas até mesmo. Mas Davi, até então, ele não tinha confessado o seu pecado. Então Natã, ele vai até Davi, enviado pelo Senhor. Então o profeta Natã, através de uma alegoria, ele conta uma história a Davi, em que havia um homem muito rico, dono de muitas ovelhas e vacas, e próximo a ele havia um pobre que comprou uma pequena cordeirinha, e cuidava dela e a criava como se fosse um de seus filhos, e sempre pegando em seu colo, em seu regaço. Mas um certo dia aquele rico recebe uma visita. E quando ele recebe uma visita, aquele rico, ele toma aquela ovelha, aquela cordeirinha daquele homem pobre e mata para alimentar ou dar o que comer àquele hóspede. Davi, quando ouviu aquilo, ele disse: digno de morte é este homem. Aí Natã fala: esse homem é você, Davi. Que choque Davi recebeu. Com certeza. Mas é muito importante, irmãos, nós abrimos aqui um parêntese e dizer que quando uma pessoa está em pecado, e por que não dizer antes de nós mesmos sermos perdoados de nossos pecados, o sentimento de culpa, o sentimento de estar errado é muito grande. Aonde você vai, você sente a sua consciência, você sente o seu coração dizer para você: olha, você está em pecado, você está errado. Enquanto aquele sentimento de culpa não é tirado, é como se você levasse um peso, uma bagagem com peso muito alto. Aonde você vai, você carrega aquele peso e você não tem como se livrar dele até que a misericórdia de Deus seja manifesta sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então nós encontramos que Davi, ele estava nesse estado. A pessoa que está em pecado não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa que expressa alegria, não é uma pessoa que tem paz, não. É uma pessoa que precisa se livrar daquele fardo, se livrar daquele pecado. E nós vemos aquele convite tão sublime de Jesus para os pecadores, em Mateus capítulo de número 11, verso 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Finaliza com o verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só. Olha o contraste quando a pessoa não tem um encontro com Cristo e após ter o encontro com Cristo. Então, Jesus é aquele que alivia, ele perdoa-nos de nossos pecados. Então, aqueles que tiveram a triste situação, como Davi, de cometer aquele pecado, ele estava numa situação espiritualmente deplorável. E não somente neste pecado específico de Davi, como em todos os demais pecados, meus queridos. E todos nós necessitamos do perdão de Deus constantemente. Nós lemos em alguns versículos anteriores de Mateus capítulo 5, por exemplo, uma pessoa, ele fica enraivecido com algum irmão, ao ponto de ofender. Você está em pecado. Há necessidade de um perdão constante. Então, o pecado, ele traz aflições à vida de uma pessoa. Ele traz desconforto. Ele traz tristeza na vida de uma pessoa. E nós, então, examinando o que aconteceu com Davi, Davi já não era mais alegre, porque o Espírito de Deus havia se retirado dele. Aquele que escolhe viver uma vida de pecado, ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então há necessidade do perdão, de alcançar esse perdão que é somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na dispensação da graça. Davi, ele vivia na dispensação da lei. E na verdade, Davi e Batseba era para serem apedrejados. Porém, Deus os perdoou. Mas as consequências do pecado, elas vieram fortemente sobre a vida de Davi. Mas Davi alcançou o perdão, mas as consequências vieram sobre Davi. Muito bem. No item de número 2, aí quando Natan, mostrando a gravidade, o item de número 2, mostrando a gravidade do seu pecado. Então Natan, ele faz Davi reconhecer o seu pecado. Davi havia violado o decálogo. Êxodo capítulo 20, ele descreve o decálogo. Não adulterarás. E foi isso que Davi cometeu. Na soberania de Deus, ele perdoou a Davi. Assim como Jesus, lá na frente, em João capítulo 8, ele perdoa a mulher adúltera. Então não adianta algum judeu falar que Jesus errou em perdoar aquela mulher. Mas nós temos um exemplo na Tanakh, ou seja, na Bíblia judaica,
em que Deus, ele perdoou a Davi também. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Item de número 3, traindo a generosidade divina. Vemos que até então Deus havia operado coisas grandiosas na vida de Davi. Desde a sua escolha, a sua unção por Samuel quando visitou a casa de Davi, ou seja, de Jessé. A partir daquele momento o Espírito de Deus era sobre Davi. Ele fez grandes proezas no nome do Senhor. O Senhor lhe concedeu livramentos, inclusive do próprio Saul que queria matá-lo. Tantos benefícios Deus havia feito para com ele. E não é diferente. Deus, quantos benefícios Deus tem feito para mim e para você? Quantos? O salmista, ele reconhecendo a bondade de Deus, as misericórdias, as benignidades do Senhor, ele diz no Salmo 116, o Salmo 116, verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha o que o salmista fala, olha o que o salmista diz. Que darei eu ao Senhor? Ele reconhece que Deus faz muitos benefícios para cada um de nós. Aleluia. E ele diz, que darei eu ao Senhor? Por mais que eu faça, nas entrelinhas, por mais que eu faça ao Senhor, não tem como pagar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos pedir livramento ao Senhor, diariamente. Vamos pedir para que o Senhor nos guarde. Aleluia. Para que nós não sejamos ingratos aos benefícios que Deus tem nos dado. O tópico de número 3. As consequências do pecado de Davi. O que Davi havia feito em oculto, Deus iria puni-lo à luz do dia. Na vida da família de Davi, irmãos, teve consequências terríveis. Na própria família de Davi, houve incestos. Filhos de Davi tomou das concubinas do próprio pai, Davi. Houve assassinato, houve estupros. Foi um excelente guerreiro, um excelente adorador, um excelente tocador. Mas quanto à família, foi terrível. Foi insuficiente. Não teve capacidade. Então nós precisamos que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, de nossos filhos, possamos alcançar vitórias na nossa própria família. Que Deus nos dê livramento, para que a nossa descendência seja uma descendência abençoada por Deus, abençoada pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome precioso de Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, que esse estudo possa servir de um grande alerta para nós. Então Davi, no item de número 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Então nós tivemos aqui, amados irmãos, que os 3 filhos de Davi, que com certeza ascenderiam ao trono,
eles foram derrotados, mortos, em consequência de uma vida de pecado, uma vida de derrota, uma vida de sofrimento. Temos aqui Aminon, Absalão e Adonias, que seriam seus sucessores imediatos, mas foram derrotados pelo pecado. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, edificar a nossa família, para que tenhamos uma vida abençoada e dizer como Josué disse, no capítulo 24, verso 15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa abençoar nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa cada dia falar em cada coração, para a glória do nome do nosso Deus. Meus irmãos, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar esse estudo bíblico. Com certeza vai servir de grande ensinamento a muitas famílias, a muitas pessoas, a muitos irmãos. Então, compartilhe para a glória do nome do Senhor. Não esqueça então de dar o seu like e de se inscrever no canal para que nós possamos, na próxima postagem, automaticamente chegar para você. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor com todos os irmãos.